Boa noite, me chamo Salles Pereira. Estamos mais um podcast conversando com Jefferson e hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Ferreiros, Zé Roberto. Zé Roberto, boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores aqui, que sempre estão acompanhando o podcast Conversando com Jefferson. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Doutor Jefferson, mais uma vez aqui nesse bate-papo legal, hoje recebendo o prefeito de Ferreiros, Zé Roberto. Obrigado pelo convite. Estamos aí nesse bate-papo, nesse ping-pong. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, não é? O que acontece? É sempre bom, Salles, você estar aqui com a gente, participando como convidado, é muito bom. E também hoje temos o privilégio aqui de estar com o Zé Roberto, que é o prefeito de Ferreiros, amigo novo, vamos dizer assim, e que eu vejo que Ferreiros está muito bem na fita com o trabalho do Zé Roberto. Vamos falar um pouco do prefeito Zé Roberto, algumas coisas que nós sabemos. O prefeito Zé Roberto foi vereador de 2013 a 2016. Em 2020 foi prefeito, que teve 51% de aprovação na cidade de prefeito de votos. E seu adversário teve 48%, ali mais ou menos, um empate técnico de 3 para mais. Em 2024, surpreendeu a todo mundo com um bom trabalho e obteve 66% dos votos de Ferreiros. E os dois adversários, doutor Jefferson, obteram 33%, os dois. Ele passou mais de 30%, teve mais de 30% de votos à frente dos dois. Isso mostra reconhecimento e que a população está sempre procurando o melhor, não é? E tem lugares que a gente vê que as pessoas talvez não pensem ou não queiram ver o novo, não é? Não encarem que a mudança é salutar para qualquer lugar, né? Então acho que eu vejo isso e é bom, parabéns ao povo de Ferreiros. Mas para isso acontecer, é preciso fazer um bom trabalho. Eu pergunto ao prefeito Zé Roberto: prefeito, quando lá em 2020 o senhor foi eleito, em 2021, quando o senhor chegou naquela cadeira, na sua cadeira, como o senhor encontrou a prefeitura de Ferreiros? Veja bem, Salles, primeiro eu fui secretário, só voltando um pouquinho, fui secretário ainda no governo de Selma, secretário de administração de 2008 a 2012, né? Fui secretário de administração e depois, em 2012, eu fui candidato a vereador e fui eleito. E tive um mandato de 2013 a 2016 como vereador. Em 2016 eu fui candidato a prefeito. Na realidade, o nosso prefeito Geleninho tinha direito à reeleição, mas ele não foi candidato à reeleição e nós fomos candidatos. Mas foi decidido de última hora, praticamente alguns dias antes do último dia de convenção. O candidato seria outra pessoa. E, enfim, foi decidido que nós éramos o candidato. E a gente foi candidato em 2016. Não logramos êxito eleitoral, tivemos 47% foi bom, dos votos, tivemos um grande crescimento. Tivemos êxito político, não tivemos êxito eleitoral, mas tivemos êxito político, porque houve um grande crescimento da nossa campanha em 2017. Em 2020, a gente, como foi dito aqui por Salles, a gente concorreu à eleição contra o candidato que era candidato à sua reeleição, e a gente foi candidato de oposição e a gente ganhou a eleição com 51,66% dos votos. 267 votos de diferença. Quando agora em 2024 a gente foi candidato à reeleição, eu tive mais de 66% dos votos válidos e a gente teve mais de 3 mil votos e 16 à frente do segundo colocado, que teve 2.614 votos. Ou seja, a diferença foi maior do que a votação, mais de 400 votos do que a votação do segundo colocado. Então a diferença da gente foi... Isso mostra, Zé, trabalho, Zé. A gente tinha uma aprovação. A gente pegou a prefeitura, isso a gente deixou informada a população, que a gente tinha um déficit de cerca de quase 3 milhões de reais, 2 milhões e 700. Eu lembro que tinha até pessoas sem receber, não é isso? Tinha o mês de dezembro e o 13º em 2020 dos funcionários e a gente começamos a pagar a nossa folha e parcelamos as folhas dos funcionários em 7 grupos, dos que estavam trabalhando e até dos que tinham saído. Ou seja, a gente honrou os contratos comissionados que tinham saído. Eu não dividi a folha em quantidade de, em 20 vezes,
24 vezes, como o pessoal faz. Eu dividi a folha em grupo e fui pagando tudo de cada grupo. Ou seja, aquele grupo que ganhava menos foi o grupo 1, e assim sucessivamente, grupo 2, grupo 3, até o 7º grupo, que era o que ganhava mais. Quando o servidor recebia, ele recebia de uma vez aquele pagamento. Então foram dele. 7 meses para resolver essa pendência do governo anterior. Essa pendência a gente resolveu. Até aqueles que já tinham saído da administração pública, que eram contratos que não foram renovados na nova gestão, comissionados da gestão anterior, nós honramos todos, e todos os servidores também aposentados e ativos a gente pagou o atrasado. E dali em diante a gente começou pagando a nossa folha sempre antecipadamente. A gente está agora... Um calendário direitinho. A gente paga, tirei o mandato, o primeiro nosso mandato e agora o nosso segundo. Esses 3 meses do nosso segundo e todo o nosso primeiro, a gente sempre pagou antes do dia 30. Eu não fiz um pagamento no dia 30. Ou seja, o nosso pagamento foi 25, 26, 27, 25, 26, 27. A gente tem um calendário que a gente paga, por exemplo, esse mês agora, pretendo pagar abril no dia 25 de abril. Aí você diz, por que pretende? Porque pode ter algum problema de banco, pode ter alguma coisa, por isso que a gente diz, mas o nosso calendário é pagar no dia 25 de abril, o mês de abril. Então a gente pagou os 4 anos do nosso primeiro mandato e esse segundo sempre antes do dia 30. Estamos vendo, doutor Jefferson, que do jeito que o prefeito está fazendo assim a sua... Quer dizer, assim, respondendo a nossa pergunta, como ele pegou a prefeitura de Ferreiros, teve dificuldade realmente na Secretaria de Finanças. Uhum. Teve outras secretarias que o senhor encontrou assim problemática igual a Finanças? Não, veja, as secretarias, o maior problema que a gestão anterior tinha nos deixado foi realmente os salários atrasados. E a saúde, como é que estava, Zé? A saúde, a gente fez um investimento em saúde porque faltava médicos na unidade, no hospital, também faltava médicos de especialidades. Então a gente não deixou faltar médico na nossa unidade mista e também contratamos algumas especialidades no município, feito pediatra, ultrassonografia, ginecologista, psiquiatra, né? Enfim, entre outras especialidades, a gente construiu uma policlínica em Ferreiros, uma policlínica de especialidade, eu digo, do chão, com recurso próprio do município. É uma gracinha chegar lá e você chega e parece uma clínicazinha particular e com um atendimento, com diversas salas, com diversas especialidades. Para um município pequeno como Ferreiros foi um grande investimento. Você é um prefeito que não olhou pelo retrovisor. Você seguiu em frente com o planejamento. Se teve uma maneira de consertar a finanças, dividindo o salário do pessoal de bloco em bloco, também o senhor teve a sua habilidade, o que o doutor Jefferson quer colocar, a sua habilidade de resolver outras situações. Né? A questão é o seguinte, se Ferreiros continuasse, se o senhor não olhasse pelo retrovisor e continuasse do jeito que a gestão passada deixou nas suas mãos, prejudicaria o comércio de Ferreiros? Sim, a gente sabe que você pagar em dia traz uma segurança para o servidor, né? Traz circulação do dinheiro no comércio. Né? Então, essa questão do pagamento, ele traz segurança, né, financeira para o servidor, para todos aqueles que dependem ali, de certa forma, dos recursos do município. Eu aprendi o seguinte, que o carro, quando você está dirigindo, ele tem um para-brisa grande para você olhar para frente. E o retrovisor é bem pequenininho. Então você não pode estar no retrovisor, você tem que estar olhando para frente. De vez em quando você vai lá no retrovisor apenas para você guiar, para você não errar como vai para frente. Mas se você ficar lá no retrovisor, você vai bater, porque você não vai se guiar. No retrovisor você vai de vez em quando lá dar uma olhadinha para fazer uma volta, para fazer uma curva, mas você vai estar firme sempre olhando para frente, né? Por que esse doutor Jefferson e prefeito Zé Roberto? Olha, o salário é obrigação. Se eu trago uma pessoa para minha casa, Salles está contratando um pedreiro, eu tenho de pagar aquela pessoa que eu contratei para reformar minha casa. Uhum. Não é isso? É uma obrigação. E tem pessoas também que usam, dizem assim, fulano não pagou e eu paguei aquela coisa toda. Quer dizer, falta planejamento. Quando um prefeito, ele começa a usar desse método de dizer assim, eu paguei em dia e fulano não pagou. Mas pelo que a gente está vendo aqui, o prefeito Zé Roberto pagou em dia, mas não ficou só naquela questão que o antecessor deixou o salário atrasado. O senhor teve um planejamento,
de construir uma nova Ferreiros, se for eleito, com 66% de aprovação. Qual foi o projeto que o senhor fez em Ferreiros, que o senhor olhou assim e disse: rapaz, eu peguei salário atrasado, já ajeitei as finanças, comecei aqui e assim, esse é meu guia. Qual foi o projeto importante em Ferreiros? Veja, a gente desenvolveu vários projetos importantes, com obras, feito a policlínica que a gente construiu, a gente ampliou a unidade mista de saúde, eu ampliei uma escola, praticamente foi construir outra. A quantidade de sala que a gente construiu nessa escola que a gente ampliou foi mais do que a quantidade de salas que tinha. Ela tinha 5 salas, essa escola a gente construiu 6 salas, parque infantil para as crianças, então foi uma obra importante. A gente construiu uma ponte lá em Ferreiros, recuperamos a entrada dessa cidade que não estava construída, a gente fez várias adutoras de água para a zona rural, mas o principal era estar ali perto das pessoas, cuidando das pessoas. Por exemplo, a gente implantou em Ferreiros o projeto ABB Comunidade. Eu trago 100 crianças aqui para Timbaúba, para a ABB Comunidade. Então, tem um investimento nosso ali no transporte, nos educadores, na alimentação. E, por contrapartida da ABB, também há um investimento da ABB com vestuário, com o espaço físico. Então, é uma parceria. Por exemplo, para mim, esse projeto, ver essas crianças tendo no contraturno das aulas seculares, aula de música, de dança, com esportes, enfim, de arte, acho importantíssimo. Então, a gente, diante de tantas obras, eu vejo, por exemplo, a implementação desse programa como um grande programa no município. A gente tem fardamento completo lá no município, que o município faz a doação não só de blusa, mas de blusa e de calça para os nossos alunos, kits escolares com bolsa, com caderno, com livros. A gente dá livro a todas as séries, até a EJA. Só uma pergunta, Zé. É verdade que todas as salas são climatizadas com ar-condicionado? Sim, todas as salas, todas as escolas da cidade, da zona rural, não. A zona rural não são. Mas você pretende fazer isso? É uma pretensão futura, né? No momento, as escolas da zona rural não são climatizadas, mas todas as escolas da zona urbana, elas são climatizadas. Eu vi nas redes sociais uma patrol passando nas estradas, nas zonas rurais, nas estradas vicinais. Como estão as estradas de Ferreiros? Veja bem, estradas vicinais todo ano a gente está recuperando, mas sempre que a chuva vem, geralmente, estrada vicinal é aquela situação. Você faz e sempre está refazendo. Não pode parar de fazer a manutenção. A gente está sempre fazendo, e quando vem o inverno, acontece novamente de algumas estradas ficarem danificadas, e a gente vem novamente com aquela luta, sempre está recuperando as estradas vicinais, com serviço de patrol, de retro, escavadeira, enfim, faz todo aquele trabalho. A gente tem uma certa dificuldade com isso por conta do material, né, de pissarro, aquela situação toda, mas dentro da capacidade do município a gente tem feito um esforço para a gente ir recuperando, principalmente no trajeto do transporte escolar. Né? Quando a gente dá uma prioridade na recuperação das estradas vicinais, a gente dá no trajeto do transporte escolar, porque não vai passar com as crianças, enfim. A gente dá sempre essa... Além do mais, não só no transporte escolar, mas eu vim acompanhando a sua gestão e eu vi um secretário seu que faz uma feira lá e ele fala muito da zona rural. Eu achei interessante aquilo ali. Toda semana ele fala daquela feirinha, como é que está. É o secretário de Agricultura. A gente tem uma implantação da feirinha da agricultura familiar. Porque a estrada também... Em toda quinta-feira tem essa feirinha na cidade, e nos domingos tem essa feirinha numa vila nossa, que é a Vila da Encruzilhada, caminho de Macugê. Aí tem a feirinha também da agricultura familiar lá nessa Vila da Encruzilhada. E tem aos domingos, às quinta-feiras na cidade. Isso desde que a gente começou, que tem essa feirinha dos agricultores com as verduras e legumes e algumas... A infraestrutura bancada pela prefeitura? Pela prefeitura. Transporte também? Transporte, enfim. E aí ele coloca lá o produto que ele mesmo planta, enfim. Isso é uma coisa importante, porque se a gente vê no Brasil, em que forte do Brasil é o agronegócio. E parabenizar até o prefeito José Roberto, porque quando está investindo na zona rural,
está investindo na agricultura familiar. Isso quer dizer, doutor Jefferson, comida mais barata na mesa do pobre. É o bom pensamento Isso. do prefeito. Além de investir aí no agronegócio, vamos dizer assim, né? Ele também dá educação ao povo. Isso é muito bonito. A Muito intenção bonito. do prefeito chegar já e trazer para esse projeto da comunidade do Banco do Brasil, né? Da ABB. BB Comunidade. É muito bom isso. E tem gestores que não pensam dessa forma, mas o único caminho, Zé, é a educação para o nosso Exatamente. povo, a cidade crescer. Eu acho que a educação é o maior mecanismo de transformação social. Claro, você investe em esporte, a saúde, mas a educação ela é o carro-chefe para as demais coisas. Por exemplo, um povo educado, um povo que consegue se alfabetizar ou se escolarizar a um ponto, né, de se chegar a uma graduação, enfim, serão as pessoas que evitam determinadas doenças, que entram no mercado de trabalho, enfim. Então, vai modificar toda a sociedade. A saúde é importantíssima. Às vezes, você, na saúde, tem que investir, a princípio, né, de forma até preventiva, né, mas a educação, investindo na educação, você está investindo em todas as demais áreas. Então, eu acredito que a educação, como eu disse, é quem mais transforma, é quem mais inclui, é através da educação que a gente pode ter realmente essa transformação social. Olha, a saúde, mas penso assim. Pensa viu? assim, né, doutor? Eu Isso é penso que importante. A educação em primeiro lugar. Mas realmente é isso mesmo. Vocês, tanto o doutor aqui como o prefeito, vocês têm razão, porque uma criança educada, ela não joga lixo na rua. A gente vê que um problema sério no Brasil é saneamento básico. E a criança educada, quem foi educado realmente, ele não está jogando lixo na rua, não vai fazer com que a prefeitura tenha esse trabalho, principalmente quando chove, que traz um transtorno danado, não só para o prefeito, que diz assim, aquela rua alagou e todo mundo começa a falar, mas também para a população. O senhor falou muito em educação, e quando vem educação, a gente lembra de uma coisa que é ligada ao esporte. E O Zé Roberto aí, né? É atleta. Né? Atleta é que é bom conversar sobre esporte, né? Antes de fazer essa pergunta, Santa Cruz, Náutico ou esporte? Santa Cruz. Santa Cruz, né? Seja bem-vindo ao nosso time. Olha só, eu acompanhando, quem gosta de comunicação está sempre escutando rádio. E eu escutei essa semana, a semana passada, a rádio de Ferreiros, que estava falando de esporte, e ele falou do Santa Cruz. Aí eu pensei que fosse Santa Cruz de Recife. Mas é o Santa Cruz de Ferreiros. E eu vi uma moça entrar e disse assim, fulano não tá jogando nada. Aí entrou outra pessoa também falando na rádio. E eu disse, papai, como é que tá movimentado o esporte em Ferreiro? Principalmente o campeonato de Ferreiros. É muito comentado esse campeonato de Ferreiros. Aqui em Timbaúba, quem gosta de futebol sempre fala, e até tem muitos times de Timbaúba que jogam lá em Ferreiros, né? O futebol amador. Exatamente. Veja, Como é que tá o esporte em Ferreiros? Como o senhor começou a organizar? Como o senhor pegou? E como o senhor organizou agora? A gente pegou sem ter o campeonato ferreirense de futebol. Na gestão anterior, em nenhum dos 4 anos, houve o campeonato ferreirense de futebol. Na nossa gestão, a gente assumiu em 21, a gente estava na pandemia, e a pandemia se alastrou ainda mais do que em 20. Ou seja, aqueles meses de 21 foram piores do que 2020. Então, 2021 ficou proibido, né, aquela questão, a gente não tinha como fazer, mas em 2022 a gente já fez o campeonato ferreirense, que era uma promessa nossa. Então já estamos no 4º ano, esse agora é o 4º ano do nosso mandato, né? Porque começou 22, 23, 24 e agora 25. Campeonato Ferreirense 2025 é o 4º ano do campeonato na nossa gestão, e cada ano que passa ele fica ainda melhor. Sem nenhuma pretensão, a gente sabe que é um dos maiores campeonatos da Mata Norte. Para você ter ideia, no primeiro nosso, no de 22, Marcelinho Paraíba disputou o campeonato ferreirense lá de futebol. Foi. Marcelinho, vários jogadores que tinham sido do campeonato pernambucano, que disputaram, artilheiro do campeonato pernambucano, disputaram. Hoje, agora, pronto, esse ano. Existem premiações? Sim, Flávio Caçarrato está jogando no campeonato ferreirense, vai jogar pelo um time que a gente chama Real Barão, ou seja, Flávio Caçarrato, que foi de Santa Cruz, está jogando o campeonato ferreirense, já está inscrito no time, né? Então, como Marcelinho disputou também pelo Grêmio em 22, tinha um menino do Ferreiros que tinha sido do esporte, tinha sido artilheiro do esporte, acho que no campeonato
2011 de Pernambucano, esse tinha sido o artilheiro. Agora me falhou a memória o nome dele. Então, é comentado em Recife por Ney Silva, que é um cara que fala do esporte do campeonato de Ferreira. Ele já comenta, fala do campeonato de Ferreira, porque vem gente de Recife, jogadores de Recife disputar o campeonato. O pessoal chama de barca, aí o cara vem com um grupo para aquele time, né? Um grupo completo para aquele time. O pessoal chama uma barca, que quando vem reforçar um time. Então, o campeonato de Ferreiros, a gente tem ele de primeira divisão e tem de segunda divisão. Isso, viu, Manuel? Aí desce 2 times da primeira divisão para a segunda divisão e sobe 2 da segunda divisão para a primeira divisão. E a gente tem, acho que, na primeira divisão, 10 times e 8 na segunda divisão. Esse campeonato é feito só com os dois... Tinha 2 estádios lá, né? União, parece Ferreirense, não é isso? Times, né? Antes era União e Ferreiros. Tradicionalmente eram esses 2 times. Só tem um estádio só ou são 2? Só um estádio. Só um estádio, né? Mas também vai para a zona rural esse campeonato? Ou não, a gente joga só no nosso... Só no campo? Só no campo não tem tamanho de várzea, não? Não, a gente não disputa. Temos campos de várzea lá na zona rural, né? Mas o campeonato, é só na sede. Agora jogos no domingo e na quinta à noite. E se paga para entrar, para assistir? Sim, pagam R$5 de E é cheio? De entrada, lotado. Aqui em Timbaúba é de graça e ninguém vai. Lotado. A gente vê prefeito aqui na cidade de Timbaúba, na praça João Pessoa, que é o local do pessoal falar de política, de futebol, e vem falando da sua maneira de agir com o esporte, que eu achei interessante. Aí então leva para outras cidades, nem para cá, para a cidade, mas eu queria parabenizar a sua ação, né? Porque quando a gente começou em educação, e esporte também é integrado, né? Esporte e educação, né, doutor? E tá faltando em várias cidades isso, e eles falaram, os meninos comentando, olha, lá em Ferreiros tem premiação. Deixou aquela interrogação, eu disse, como essa Veja, premiação? Primeiro a gente dá um incentivo por partida, ou seja, todo jogo tem R$2.500. Todo jogo. De incentivo. Vai para os 2 times? Os 2 times. Os árbitros também? Não, árbitro já é outra coisa. A gente já fala licitação e a prefeitura paga árbitro, porteiro, transmissão, por fora. Né? Ou seja, essa parte de arbitragem é da prefeitura, é feita licitação. E na parte dos jogos, os times recebem R$2.500 por partida. Então o time, se for empate, é 1.250. Se um time ganhar, é 1.400 do ganhador e 1.100 do perdedor. Ou seja, o time, na pior das hipóteses, ele já tem R$1.100 por partida para reforçar o time, e 1.400 do que ganha o jogo. Então são 2.500 de premiação por partida. Quando houve o campeonato, acho que no último governo foi de Gileninho, era R$1.000 por partida. E a gente iniciou em 22 com R$1.000, depois eu passei para R$1.700 e agora a gente passou para R$2.500. Então, tem R$2.500 por partida. E no final eu tenho uma premiação de R$13.000 para o campeão do titular, R$6.500 para o campeão, para o vice-campeão, acho que R$6.000 para o campeão do aspirante. Que é o B? É o B, né, que disputa, e R$3.000 para o vice-campeão do aspirante. Então, a premiação é 17, 13, 19.500, com mais 9, 27.500 no final, a premiação. É um grande incentivo para a saúde, quer dizer, o esporte que é a saúde. Realmente a importância do esporte é muito bom, não só pela saúde, mas também para muitos jovens saem de pensamentos ruins, né? Às vezes o cara tem a cabeça vazia, não tem o que fazer, aí vai pensar besteira. Ou fazer o que não deve. Mas se está no esporte ali, você consegue fazer alguma coisa de bom e é muito bom ser esporte. Olha só como é interessante. Olha como é interessante, doutor. A gente começou a falar na Secretaria de Finanças e como ele pegou a finanças de Ferreiros. Aí o homem aqui dá uma aula a gente de como fazer esporte em uma cidade, porque o cara tem esse investimento todinho e a premiação de cada time, até no aspirante, tem incentivo. É um incentivo muito bom. É muito bom. Isso se chama planejamento, né, doutor? Mas uma pergunta, qual foi o maior acerto, do seu ponto de vista, na sua gestão até agora? Doutor, especificamente assim, eu não tenho um ponto, eu nunca parei para pensar nisso. Veja, nossa gestão, eu faço pesquisa de aprovação, que é diferente de voto. Eu tenho em 2021, no final de dezembro de 2021, a gente tinha 88% de
aprovação de gestão. Final de dezembro de 22, a gente tinha 86%. Final de dezembro de 23, a gente tinha 89%. Aí a gente fez outra em maio de 24, a gente tinha 90%. Então a gente sempre variou dessa forma. Então a gente tinha aprovação em todas as áreas da gestão, especificamente. A gente tinha na saúde, na educação, na assistência social, né? Mas é feito, nós estamos dizendo, não tem assim, a gente reformou o campo de futebol, a gente trocou toda a iluminação do estádio de futebol, reformamos a frente do estádio, a gente tem um estádio bacana, com gramado, tem a gente tem vídeo aqui do nosso estádio, do nosso campo. Enfim, a gente fez investimento, por exemplo, a escola, para mim, ampliar essa escola, fazer uma pracinha lá para as crianças, colocar brinquedo, para mim foi muito bom. Fazer a policlínica foi outra coisa que para mim foi muito bom a gente poder fazer isso. Mas o contato de estar junto com as pessoas diariamente no cotidiano, por exemplo, a gente investiu em segurança pública. Hoje, sem medo de errar, eu digo porque eu acompanho o número de segurança pública, Ferreira foi quem menos teve homicídio em 2024. Menor taxa de criminalidade da Mata Norte. Isso a gente está falando, se fizer até por média de população. Evidentemente, Ferreira é um município menor, tem que ter menos homicídio do que um município maior. Mas até dividindo isso por população, né, a gente tem município menor do que Ferreira que tiveram mais homicídio do que Ferreira. A gente investiu na nossa guarda municipal, eu abri uma sede da guarda municipal, coloquei a guarda municipal em viatura nova, que era uma viatura velha, se quebrando, investi em fardamento, tudo com recurso próprio. Então, assim, a guarda da gente é uma guarda bastante atuante e hoje a gente tem uma sensação de segurança muito boa no município. Não tem perfeição aqui em nada, nem na educação, nem na saúde, nem na... É feito a gente dizendo, a gente tem feito esforço para que a gente vá evoluindo continuamente. Só que a gente sempre teve feito, eu estou lhe respondendo, a aprovação. E essa aprovação fez com que a gente chegasse nas eleições e refletisse, fosse transformada em voto. Evidentemente que a gente ganhou assim com essa margem que foi falada aqui, né? Então, especificamente, eu não tenho algo assim que eu sinta como o maior. Eu nunca parei para pensar nisso. Mas eu também penso o seguinte, para você conseguir essa aprovação, aí também, não só na sua avaliação da gestão, como também nos votos depois, isso acredito que vem da capacidade de você ver a sua equipe. Então, como é que você consegue organizar a sua equipe? A equipe de secretários, de diretores, como é que a sua escolha para isso? Veja bem, a gente foi escolhendo realmente algumas áreas de forma técnica, né? Tentamos colocar de forma técnica o máximo possível. Claro, também levando em consideração a política técnica e política, porque o secretário ele é relativamente um cargo que tem que ser tecnicamente e politicamente, porque a gente vive das duas coisas, tem que caminhar nas duas vias sem esquecer a outra. Claro que a gente teve dificuldades também, a gente não é nenhuma Alice no País das Maravilhas, a gente encontra-se obstáculos e se senta e a gente tenta ajustar, fazer os ajustes necessários para que a máquina continue rodando da melhor maneira possível, escutando a população. As pesquisas mostram também administrativamente o que você tem que ajustar aqui e ali. Da população, né? Exatamente. E a gente sai fazendo isso. É feito, eu estou dizendo, claro, que quando você lidar com ser humano, com pessoas, nem sempre é tão fácil e a gente sabe disso. As pessoas são diferentes, elas são heterogêneas, não são homogêneas. Uma pessoa é diferente da outra. Isso dentro de uma empresa privada, como dentro do serviço público, você vai ter pessoas mais fáceis, pessoas que uma visão diferente e sempre vai ser assim. Cabe ao líder, ao gestor, sair ali ajustando para que essas pessoas possam oferecer o melhor serviço público à população. Eu sempre que converso com as equipes, eu digo, para você quer me ajudar, quer ajudar a gestão, faça o seu melhor serviço, ofereça o melhor serviço público que você
Pode. Fazendo isso, você vai estar contribuindo com a gestão. Trate o usuário, o paciente, como se fosse uma mãe sua, um pai seu, como você gostaria de ser tratado. Às vezes eu digo que as pessoas só falta a gente tirar, às vezes as pessoas precisam só que a gente tire a bunda da cadeira, às vezes, para resolver um problema de alguém, né? Às vezes a pessoa chega e diz assim, ó, tira uma xerox para mim aqui, né? Eu digo assim, às vezes aquela pessoa parece tão simples, mas ela pode não estar com o dinheiro de tirar uma xerox, e você vai ali e tira a xerox. Se você chegar e dizer assim, a máquina está quebrada, não resolveu o problema da pessoa, né? Você tem que chegar e dizer, essa está quebrada, então tem aquela outra da sala ao lado e eu vou lá tentar resolver. É dessa forma, é tentando... o que a gente passa para o servidor é que ele faça o que ele pode para ajudar as pessoas. Interessante, doutor, eu ouvindo aqui o prefeito, e a gente já perguntou 2 vezes a ele o seu maior projeto, e foi a melhor resposta que ele deu, e que eu fico mentalizando assim, porque os prefeitos não têm essa mentalidade. Ele sempre coloca o povo e escutar o povo. Isso é interessante. Né? É porque eu acho que o maior projeto em si, eu sempre disse isso, é o cuidar das pessoas. Veja, às vezes você olha uma grande obra, por exemplo, você faz, por exemplo, o estádio de futebol. Eu reformei o estádio de futebol. A frente dele ficou bonita, porcelanato. Uma vez um agora passou por lá e disse, parece a frente de um shopping. Brincando, mas veja, se não tivesse o esporte, o futebol, a obra civil, não. Se a obra ficasse feita, pronta, e o principal, o campeonato de futebol, se as pessoas não fossem para o estádio. Porque tendo o campeonato de futebol, o jogador tem a oportunidade, o jovem que gosta de esporte lá, apresentar o futebol dele, o aspirante, mostrar para a torcida aquilo que ele gosta de fazer. A torcida, por sua parte, tem o lazer, tem o entretenimento nos dias de quinta e domingo, ela vai para lá, é um momento de lazer, de entretenimento. O pequeno comerciante vai para lá e vende sua pipoca, sua água, sua cerveja, seu pastel, sua laranja, enfim, o pequeno comerciante também está lá fazendo um pequeno negócio. Então, a obra principal é essa, é o cuidar das pessoas. A obra física, que foi importantíssima, se ela não tivesse essa outra parte, não funcionaria. Por exemplo, um hospital grande, sem os profissionais de saúde, sem um médico, sem enfermeira, sem auxiliar, sem o dentista, sem as pessoas que trabalham ali no ambulatório, não funcionaria a obra. Então, a obra principal é cuidar das pessoas, é fazer a obra, cuidar das coisas, mas o principal é cuidar das pessoas. Vou falar aqui de um tema que vocês conhecem, porque o prefeito falou no povo, realmente ele gosta de ouvir, estar perto do povo. Quando se incentiva, dá um incentivo ao esporte, está perto do povo, que o povo realmente gosta de esporte, principalmente do futebol. Mas quando falou em finança é bom para o comércio, finança é bom porque os funcionários recebem dinheiro. Vamos falar de uma coisa importantíssima também para o povo, a gente falou de educação, é a saúde. Como o senhor pegou a saúde de Ferreiros em 2020? Veja. Como o senhor trabalhou para deixar, porque o senhor disse que teve mais ou menos 80 e poucos % em cada pasta, para o senhor chegar nesse patamar com 80% de aprovação também na saúde. A saúde a gente pegou num período crítico que foi de pandemia, né? Ou seja, tudo nosso era voltado para a pandemia, na oferta de médico, na oferta de insumos. Cuidado, né, das repartições para não ter contágio. Foi um período muito difícil. 21, inclusive, eu peguei Covid de forma grave. Eu fui internado, passei dias internado. Abril, fui... Você como prefeito já? Sim, como prefeito. 19 de abril, voltei 3 de maio do internamento de forma grave na cidade do Recife. Eu não sabia nem que voltava. Fui de SAMU, fui já no oxigênio, enfim. E foi um momento muito difícil naquele período, porque estava morrendo gente na cidade, uma cidade pequena, não é um CPF, é pessoas que a gente conhece, amigos e amigas da cidade, e era muito difícil. E a gente pegou e, graças a Deus, a gente venceu, tomamos medidas sanitárias de fechar de 18 horas, decretos, enfim. E a partir dali, uma das coisas que a gente não faltou foi médico no hospital, remédios, insumos. Eu adquiri na saúde 4 ambulâncias novas com recurso próprio, eu adquiri uma UTI
móvel com um recurso próprio para a nossa unidade, a gente ampliou a nossa unidade mista de saúde, a gente construiu uma policlínica, a gente colocou uma UBS para ficar noturno, que era uma coisa que não tinha. Então, desde o começo da minha gestão, eu botei uma UBS noturna com um médico, com um dentista, que era para que as pessoas que trabalhassem durante o dia, isso era mais voltado para a saúde do trabalhador, mas que atende toda a população, não atende só o trabalhador. A visão nossa era para atender o trabalhador, porque geralmente a pessoa não teve tempo durante o dia de ir numa UBS, a gente tem uma de 5 da tarde a 9 da noite funcionando, né? Ela é lá no Ferreiro Novo. Então, desde o início da nossa gestão, claro que você aumenta a despesa sua, ou seja, né, o seu custeio aumenta quando você bota médico à noite, você bota dentista à noite, enfermeira, técnico de enfermagem. Então, seu custeio vai aumentar, porque era uma despesa que você não tinha. Mas a gente trouxe isso para a população. Hoje, todas as noites, de segunda a sexta, tem uma UBS funcionando, todos os dias? Fora a unidade mista, assim, de segunda a sexta. Né? Então, essa UBS, ela atende toda a cidade, porque as UBS são por área, né? Certo. Mas essa que fica no noturno, atende toda a cidade, ela todos atende os trabalhadores. Todos os trabalhadores, e atende toda. Se chegar uma pessoa que não é trabalhador, que ele perdeu durante o dia, ele tem. Então, são essas situações, né, de saúde que a gente fez. A gente ampliou as ofertas nossas também de transporte para a cidade do Recife. Os alunos também? A gente alunos ampliou. para a saúde também, né? O TFD, não é isso? O TFD da gente, a gente sai com o TFD, de 4 da manhã, depois sai de 8 horas da manhã de novo, e diversos carros pequenos com aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de locomoção, a gente também leva. Então, a gente ampliou muito as ofertas de exames, de cirurgias em alguns municípios parceiros, feito o Pau d'Alho, a gente faz cirurgia lá, a gente ampliou em Goiânia, em João Pessoa, as ofertas de exames que a gente tinha na área de saúde. O custeio aumentou bastante. Isso é importante, né, doutor? Só Esse investimento na saúde, né? Sim, só pensa outra coisa também. Como é que sua gestão se lida, né? Assim, com a transparência e o controle desses gastos públicos? Veja bem, Toninho pode até dizer isso, a gente tem uma preocupação muito grande. Claro que eu controlo o macro, né? Eu não consigo... É feito de que o prefeito, por exemplo, Ferreira, um município desse tamanho, ele tem 650 servidores, né, ativos, fora os aposentados. Então, um município pequeno, a gente tem 650 servidores, fora os aposentados. Então, de certa forma, o prefeito ele não consegue estar no varejo, mas ele tem que estar no atacado. No atacado é controlando ali as contas. Então, diariamente, Toninho é testemunha disso, que a gente, que como ele é o secretário de Finanças, todos os dias, eu digo, a primeira coisa que eu chego, e é o que ele pega, e eu pego, eu tenho todas as contas, aí eu peço um relatório do saldo de todas as contas do município. Isso diariamente, para a gente dar uma olhada, porque eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte: ninguém nem engorda de uma vez, nem emagrece de uma vez. Né? Ele relaxa quando ele vê ele está gordo, e ele não percebe como foi que ele engordou. Né? Verdade? Sim. E foi aos poucos, não foi de uma vez, ele não tinha 50 quilos, de repente ele está com 100 quilos. Isso foi devagar, e agora, como ele não controla, ele não percebe. Teve um dia que o cara estava gordo, né? E, enfim, você olhando diariamente, você tem um olhar mais clínico para os saldos, e a gente olha e compara com o mês anterior, compara com o ano anterior. Todos os dias a gente compara com aquela mesma data do mês anterior, com aquela mesma data do ano anterior, para saber como é que a gente está ali, né? Como é que estão os nossos saldos. Como ele controla as finanças da cidade de Ferreiros. No macro, né? A gente está dizendo, só que todos os meus secretários são gestores. Eu fiz lei municipal, então todo secretário é ordenador de despesa. Ordenador de despesa. Todos. A parte de esporte, a parte de saúde, de educação, de assistência social, de administração. Isso facilita para a transparência também. Sim. São quantas secretarias hoje? 12 secretarias. São 12 secretarias. Entre essa organização financeira, prefeito Zé Roberto, como é que está a Previdência de Ferreiro, o Fundo de Previdência de Ferreiros? Veja, a gente pegou o Fundo de Previdência de Ferreiros deficitário. Ele não é um fundo deficitário, né? A gente vem fazendo aporte todo mês
Mas hoje eu acho que a gente já tem no saldo do fundo 1.300.000 no fundo da Previdência do nosso município. Foi feita a reforma da Previdência, que foi obrigada a ser feito. Houve a reforma da Previdência da União em 2019, foi dado 2 anos para os municípios também se adequar à União. E a gente fez a nossa. Ela é ainda, como eu disse, deficitária, só que você faz o plano autuarial todos os anos para ver o quanto o município vai aportar, fazer de complementação suplementar, né? Suplementar, você tem o desconto do servidor, você tem a contribuição patronal e ainda tem uma contribuição suplementar, que hoje já está com mais de 40% a suplementar para a Previdência do município. Que é para ir reduzindo o déficit autuarial. Porém, o município de Ferreira ele não tem débito nenhum com a União de Previdência. A gente não tem débito com a União. Nós já o que foi parcelado de débito com a União já foi pago de forma da Previdência. Saiu agora a nota bem interessante, Tonho está aqui, o nosso secretário de Finanças. Sexta-feira saiu a CAPAG, que é uma nota emitida pelo Tesouro Nacional. CAPAG é capacidade de pagamento. E saiu a nota dos municípios do Brasil e Ferreiros é A. Ou seja, Ferreiros, quando eu peguei, era nota C. E hoje Ferreiros é nota A. O ano passado, em Pernambuco, só tiveram 6 municípios com nota A, que é a capacidade de pagamento. Ele olha todo o seu endividamento, tudo, e sua receita, como você termina o ano, e ali é dada a nota pelo Tesouro Nacional. E essa nota vale para os municípios que querem fazer empréstimo. Então, o juro do empréstimo, né, eu digo, que vai ser colocado ali para aquele que tem nota A. O próprio Tesouro... a própria União, se você for a própria União é o avalista sua. Se você for fazer um empréstimo com banco, a própria União passa a ser sua avalista, se você que está com a nota A. Até sexta-feira não tinha saído de todos os municípios ainda, porque isso é uma coisa que vai sendo avaliado com as prestações de conta. O ano passado a gente foi B. Nos últimos 3 anos a gente foi B, nosso. Porque avaliava, ele pegava anos ainda de gestão anterior, porque ele sai fazendo. Agora que a gente pegou toda na nossa, aí saiu sexta-feira, a gente foi nota A. Dos que tinham saído, acho que até agora, 5 municípios e o estado de Pernambuco, que é agora. Tudo aqui da região. Tudo aqui da região? Eu não sei afirmar, porque não saíram todas as notas, eu não vi quais são os municípios, né? Mas a gente não saiu todos os municípios ainda não. Vai ser divulgado ainda. Não tem ainda um ranking ainda. Saiu de alguns e desse a gente foi notar. Investimento. Mas uma pergunta vai chegando no outro, eu vou pensando. E lá em Ferreiros, tem algum projeto, alguma atitude do governo para incentivar o comércio local, a indústria? Não, a gente tem corrido atrás e não é fácil. Por exemplo, a gente tem uma empresa lá que fechou as portas, sim. Que é a Calf. Sim, a Calf Calçados. Inclusive eu fui gerente da Calf, passei 3 anos ali na Calf Calçados. Quando eu gerenciava, ela tinha 207 trabalhadores diretos, né? Fora alguma coisa que gerava de forma indireta. Então isso era muito importante para Ferreiros. Fabricava 40 mil pares de calçados de segurança, né? Tinha 207 funcionários direto. Isso eu trabalhei lá 2000, 2001, 2002, até setembro de 2003. Ela fechou em 2014. Então foi uma grande perda para o município, né? Fechar as portas. E a gente procurou os donos tudinho, mas não é fácil você conseguir ter uma outra empresa que venha, assuma e faça investimento no local. A gente percebe que todo município tem interesse de trazer indústria para o município, mas não é bem assim, porque a indústria ela vai olhar mercado, ela vai olhar escoamento de mercadoria, mão de obra, prima, mão de obra, estrada, água, sabe? Água. Então, uma série
de coisa. Ela não se instala por se instalar, é feito todo um estudo para se instalar numa cidade, né? Se ela olhar num lugar que oferece mais mercado, tem uma população maior, com certeza é mais fácil. E nesse mesmo pensamento, e é um projeto para qualificar as pessoas no trabalho, algum... Veja, nessa nossa gestão, nós fizemos vários cursos. A gente conseguiu curso com o Sebrae, com SESI, conseguimos com o Senar. Eu fiz curso de operador de máquina, fiz curso de trator, operador de trator mesmo, do cara. Isso é um curso de... E recebe certificado. E curso de 60 horas. Nossa. Mesmo, eu digo, de passar... ter 3 semanas, 4 semanas os meninos vendo trator, depois não foi assim, aqueles cursos rápidos. Fizemos curso de conserto de aparelho celular, de microcomputador, enfim, fizemos alguns cursos que era para oferecer, de certa forma, uma capacitação para os nossos jovens. Fizemos um de confecção de material em couro, bolsa, pochete, essas coisas do Senar. Também a gente fez esse de couro. Trouxemos o Sebrae para trazer também como implantar uma empresa para os pequenos comerciantes de MEI na cidade, poder ali oferecer a eles uma assessoria de alguma forma. Tivemos umas 2 ou 3 vezes esse apoio lá do Sebrae, da turma do Sebrae. A gente é uma área que a gente tem que correr mais atrás para capacitar a nossa mão de obra. Mas Ferreiros, eu uma vez conversando com o pessoal do Banco do Nordeste, o pessoal que pegaram o crédito amigo, né? Não tem o crédito amigo. Ele disse que Ferreiros, a adimplência era muito grande, ou seja, as pessoas eram bons pagadores, a adimplência junto daquelas pessoas que conseguiram financiamento junto ao Banco do Nordeste tinha uma adimplência boa. A gente tem uma cidade pequena, mas a gente percebe que o comércio tem crescido, tem se desenvolvido dentro da medida do possível, dentro do tamanho do nosso município. A gente percebe que há esse crescimento e esse desenvolvimento. Falar em desenvolvimento, o senhor do PSB, sim, mas como é a sua relação com a governadora Raquel Lira? Minha relação com a governadora é muito boa, até aqui tem sido muito boa. Primeiro porque a gente apoiou ela no segundo turno, no primeiro turno não, nosso candidato era Danilo, mas assim que Danilo não foi para o segundo turno, eu já tinha procurado, na época a gente procurou a vice-governadora, porque a governadora estava de luto. De luto. E imediatamente a gente declarou apoio à governadora. Então, se a governadora é governadora, em parte, o município Ferreiro teve o nosso apoio. Então, por outro lado, houve gestos da governadora conosco, já adquirimos 4 ônibus escolares junto ao governo do estado, uma cozinha comunitária junto ao governo do estado, tem uma creche também que está para vir para o município, enfim. A relação nossa com o governo do estado é muito, muito boa, né? A gente está seguindo aqui de forma institucional. Acredito que as coisas que tem programada para Ferreiros, elas vão acontecer. Quando fala assim, institucional, a gente sabe que o senhor é do partido PSB e ela agora PSD, de Kassab, não é isso? Institucional quer dizer assim, eu não vou me comprometer com isso, não é, prefeito? Mas a gente continua no desenvolvimento, a gente está vendo que a governadora está investindo muito nas estradas. Ferreiro é uma cidade que precisava de insumos, de materiais, e o que chega transportado por transporte rodoviário, que vem de Goiânia, que vem da Paraíba, que também de Recife, que essas estradas tudo ruim. E a gente conversando com o homem forte de Ferreiros, o seu companheiro, o braço direito, o homem da finanças, ele disse que de Goiânia até Ibiranga já está pronta. Existe algum projeto, alguma conversa do senhor com alguns prefeitos, Camutanga, enfim, também Itambé, para sair essa estrada aqui, parece que é uma cabeça de jumento, essa é a estrada daqui, diga Timbaúba, a Ibiranga. Veja bem,
Quando a gente sentou com a governadora, no primeiro encontro que teve com a governadora, com os prefeitos da Mata Norte, eu entreguei, pediram para priorizar 3 ações do governo do estado dentro do município. E a que a gente priorizou foi a estrada, a PE 82, quando a gente entregou para o escrito, era a PE 82, a gente pediu também ampliação da nossa barragem, que a gente tem dificuldade com água, e uma creche. As 3 coisas de prioridade que a gente colocou para o governo do estado. Nessa reunião, o prefeito Timbaúba também estava. Acredito que foi na Mata Norte, tinha feito também esse pedido, porque isso é um clamor nosso aqui, é um clamor da região, porque pega Ferreiros, Timbaúba, Ferreiros, Camutanga e Itambé, né? Porque a PE 82, ela vai até o trevo de Ibiranga, e dali do trevo para Goiânia é PE 75. Ela muda de nome, no Google Maps estava aparecendo como BR 408, mas ainda continua PE 82. Então, o trecho Ibiranga-Goiânia foi feito, né? Está faltando agora Timbaúba, Ibiranga, que desde o ano passado, final do ano passado, o projeto já tinha sido executado, porque primeiro é executado o projeto, saber o custo, né? Fazer o levantamento de solo, estudo de solo e custo. E depois do projeto é colocado em licitação. Eu tomei conhecimento, o projeto já está pronto, eu tenho certeza, e que iria sair o edital de publicação para a concorrência das empresas que vão executar a obra. Mas eu acredito, pelo que ouvi, que esse ano ainda essa obra está sendo iniciada aqui, a obra que aconteça, PE 82. Faz mais de 20 anos que está naquela situação, né? Isso. Mais de 20 anos. É uma estrada com 30 anos já. 30 anos. Mais de 30, aí, uns 32 anos. Ela é de 92, 93, quando começou a fazer. Mas eu acredito que vai sair agora com a governadora Raquel Prefeito, Lira. Deus queira que saia, porque não é um sonho só dos moradores de Ferreira, do povo de Ferreiros, também nosso de Timbaúba, que essa estrada fique pronta, porque nós temos familiares em Ferreiros, comércio, que a gente precisa comprar coisa em Ferreiros. Paraíba também. Paraíba, para Goiânia. Né? É um pulo. Campina Né? Grande, né? Eu digo... O pessoal de São Vicente dos Alunos. Enfim, ela tem hoje uma estrada com um tráfego muito grande de veículos, a PE 82. Ela tem uma movimentação grande de veículos. Então, é uma estrada importante. Eu acredito que o governo do estado vai estar executando em breve. Mas como é que fica aquela situação ali, uma recuperação de uma estrada como Ferreiros, e que após Ferreiros em Camutanga existe uma grande usina, ali fora a safra que tem de fazer essa... Foi conversado alguma coisa com os proprietários da usina? Veja, a usina ela tem uma estrada por trás que já sai praticamente em cima da usina, né? Ela trafega mais por essa outra estrada. Claro que pega ainda um pedaço ainda da PE. Eu digo essa parte de Ferreiros. Ela trafega muito por trás, numa estrada própria dela. É uma PE também. É uma estrada antiga e sai já praticamente em cima da usina. Essa parte de cana nossa. Mas também vem cana do lado de Itambé. Enfim, mas o governo fez aquela de Itambé e eles fazem um lado e continua trafegando o outro, e a usina continuou trafegando suas canas enquanto fazia a PE 75. Acho que não é diferente com a PE 82. Isso é bom. Olha, eu vou falar aqui de um outro tema, porque se a gente não tocar nesse tema aqui, nesse estúdio, o assessor aqui, Dr. Jefferson, ele vai ficar chateado, o Leonardo. Ele vai ficar Leonardo. Vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. Eu trabalhava na rádio... Leandro. Leonardo é o técnico. Leandro. Eu trabalhava na Rádio Princesa Serrana e a gente tinha lá os meninos, os repentistas, e tinha um que era de Ferreiros. E muito bom, muito bom. E eu fui em Ferreiros uma época e vi um festival de violeiros. E eles gostam muito. Queria saber do senhor como é que está a cultura e como é que está o incentivo que o senhor está dando à cultura lá de Ferreiros.
O Festival de Violeiro ele acontece todos os anos, né? Inclusive, o ano passado, acho que foi no mês de Se não me engano, Tindara era o nome dele, né? outubro, não foi? Depois da eleição. Depois da eleição, o Festival de Violeiro aconteceu lá em Ferreiros. Eu não sei se já foi o... Não lembro na memória dizer o quanto foi. O 20º. É alguma coisa, mas é um número bem expressivo de festivais de violeiro, e acontece todos os anos. Acontece o Festival de Violeiro anualmente, né? Acontece o Festival de Violeiro. A gente tem investido nos nossos blocos. Nós temos 2 maracatus lá no município, e a gente tem colaborado com os maracatus de Ferreiros. A gente tem feito... O ano passado fizemos a distribuição da lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. Fizemos o ano retrasado Paulo Gustavo e o ano passado Aldir Blanc. Esse ano de novo vamos cadastrar de novo as pessoas, para aqueles fazedores de cultura, os trabalhadores da cultura do município, para se inscreverem na Aldir Blanc, e a gente distribui. A gente sempre bota uma contrapartida do município para atender mais gente ainda. A gente não distribui só o que vem para a Aldir Blanc, mas a gente ainda faz ainda uma contrapartidazinha do município para atender mais fazedores de cultura no município de Ferreiros. Na nossa gestão fizemos uma apresentação em Ferreiros, foi o Festival Zé Galdino. Zé Galdino é um poeta repentista de Ferreiros, mas também era cirandeiro dos bons, talvez era na sua época talvez o melhor da Mata Norte na sua época de cirandeiro, e também era mestre de maracatu. E todas essas 3 coisas ele fazia muito bem. O mestre de ciranda, o mestre de maracatu e o violeiro, né, o repentista. Participava de festivais, já foi campeão em alguns, e faleceu, e a gente fez um festival Zé Galdino, e nesse festival veio maracatus de outras cidades, os de Ferreiros se apresentaram, até a Lia de Itamaracá se apresentou em Ferreiros, enfim. E fazemos as festas tradicionais, que isso também é cultura, né, o Carnaval, o São João. Agora há pouco fizemos a festa de emancipação política do Uma grande festa, nosso município. Fizemos uma festa repercutindo toda a região grande. Enfim, tudo isso são investimentos que a gente faz na cultura do município, né? É bom. Isso... Na festa a gente dá uma oportunidade. Exatamente. Local, né? Local. Quando tem festividade, a gente sempre bota uma atração local para participar da festa também. Achei interessante, como você falou, sobre esse incentivo federal, né? O Paulo Gustavo, o Aldir Blanc, não é? E tem municípios que infelizmente nem repassam aquilo que o governo federal passa, você acredita? E você está de parabéns que, além de passar esse recurso, ainda aumenta isso, não é? A gente faz um Complementando mais complemento para a pessoas. gente poder alcançar mais gente. Realmente, Ferreira, de parabéns com a A gente gestão faz que está tendo. um complemento para poder atender mais gente. Zé, infelizmente, da mesma forma, Zé, que eu falei, que tem municípios que não cumprem com que cumprem com o dever, né, nem incentivam corretamente a cultura. O pior é que existem os lados políticos. Infelizmente, em alguns municípios, eles barram aquele artista que estava no lado vermelho, estava no lado azul, ou estava no lado verde, e só colocam aqueles que estavam só no lado do seu grupo. Isso também acontece em Ferreiros? Veja, lá em Ferreiros a gente publica um edital dizendo as condições, né, para participar da lei Aldir Blanc. Então a gente publica o edital e diz as cláusulas ali do edital, é separado por grupos, né, grupo de apresentação tal, é feito os grupos, né, e subgrupo, e todos eles, as pessoas participam. Tem gente que ele é tipo um grupo teatral, tem gente que ele é um confeccionador de artesanato, então ele vai concorrer em outra categoria, vai ter as categorias, e ali as pessoas apresentam seus trabalhos, suas propostas. Uma equipe externa, não é de Ferreiros, de fora, ela faz a análise das propostas, e ali é feita uma seleção. Quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto, e ali a gente sai premiando. Na lei Paulo Gustavo, a gente não deixou ninguém de fora. Todo mundo que participou recebeu alguma coisa. Os 100% que
participaram da Paulo Gustavo. Na Audi Blanc não teve como ser todas as pessoas, então foi realmente as pessoas que ficaram classificadas ali na Audi Blanc, que receberam a premiação, e foi um júri de fora que fez a avaliação dos trabalhos apresentados. Agora, isso aí a gente não, independente de qualquer questão política partidária. A gente está vendo, doutor Gerson, pelo que o prefeito disse, tem que ter uma boa equipe técnica e política. O homem forte é o Tonho, o homem do dinheiro. E, como ele diz, que está resolvendo tudo que vem do governo federal. Lá em Ferreiros, prefeito, trabalhou, pagou, né? Tocou, pagou. A gente faz o possível para pagar com a maior celeridade possível, né? Eu digo assim, a gente trabalha geralmente, assim, as ordens de serviço nossa, o que a gente pediu para ser feito, a gente havia reserva para fazer o pagamento. A não ser que haja alguma dificuldade, às vezes, da empresa mesmo, mas nossa, não. A gente falou de tantas coisas boas aqui, quando a gente fica tão satisfeito quando a gente conversa com o prefeito e ele diz o que está entregando para o povo. A gente está chegando, domingo foi domingo de Ramos, está chegando a Semana Santa e existe a entrega do peixe. Como está sendo a entrega do peixe lá na cidade de Ferreiros? Como era, como o senhor na primeira gestão, quando o senhor começou, e como está a evolução? Então, estamos entregando o Vale Peixe, né, 12 toneladas para nossa população, através da Secretaria de Desenvolvimento Como funciona, Social. Zé? A gente entrega nas casas. Toda a residência de Ferreiros, a gente entrega o Vale Peixe, a não ser que a pessoa não queira receber, mas a gente entrega em todas as residências do município e entregamos para toda a população da cidade. Realmente tem município que não entrega, e isso também realmente é impossível para alguns quantitativo por casa tem isso ou pela quantidade de família? Não, por quantidade de vale. Geralmente a quantidade que a gente entrega por vale é de 2 quilos por vale. Entendeu? Não, cada casa é um vale. Cada residência a gente entrega um vale. E é o mesmo quantitativo de peixe? De peixe, São, em média, 2 quilos por vale. Ali pode ter 2,2 kg, 2,3 kg, mas a média é de 2 quilos por vale. E sempre foi assim, né, lá nas Ferreiros? Foi aproximadamente desse jeito. Não se entregava em todas as residências, mas era mais ou menos dessa mesma forma já há algum tempo. Ô, prefeito, exige documentos? Sim, a gente pega um documento de alguém, um CPF, um registro, para que fique registrado. Aí vocês têm praticamente assim como fosse um ingresso de futebol bem carimbado, né? Para ninguém ter erro. Exatamente. Fica ali com as pessoas entregam a senha e a gente fica com a senha depois lá, né? Como registrou. A gente chegando em Brasília, a gente vê que não tem um sucessor para o Lula, a gente não vê um sucessor do Bolsonaro. E nós queríamos saber do prefeito Zé Roberto, que tem primeiro e segundo mandato. Não pode mais se reeleger. Não pode mais se reeleger. Se tem alguém já, ele está olhando para alguém aqui, esse cara tem um perfil para ficar no meu lugar. Ou essa mulher tem um perfil para dominar a cidade de Ferreiros. Continuar com o trabalho sendo executado agora. Ainda não, Salles, nem Dr. Jefferson. A gente está deixando essa questão da sucessão para 2027. Ou seja, acho que cada momento tem seu momento oportuno. E eu acho que ainda não é oportuno para 25 e 26. Eu acho que esse é o momento de todo o nosso grupo unido fazer gestão, fazer a melhor gestão possível, a melhor gestão que pode, para que possa ter aprovação e você conseguir uma boa aprovação nesses 2 primeiros anos, para em 27 você ver dentro do seu grupo a pessoa para ser o sucessor. Porque eu digo o seguinte, uma sucessão é feita uma Copa do Mundo. O melhor jogador hoje pode não ser o melhor jogador da Copa. No momento da Copa. Então você tem que aproximar o máximo da Copa para você fazer a convocação. E às vezes alguém que estava bem, jogando bem em determinado momento, pode até estar fora da Copa. Enfim, então a gente, junto do grupo, a gente já disse isso ao grupo, que a gente ia deixar a questão da sucessão para 27, porque vai ter uma eleição em 26 ainda. Então, no meio da eleição de 28, tem uma eleição em 26. Então, cada coisa no seu tempo. Então, esse é o momento ainda, vai ter uma eleição em 26. Então, passado 26,
Aí os olhos já vão ser voltados para isso. A gente vai ter que ter um sucessor, evidentemente, para que possa continuar os nossos trabalhos, mas a gente vai deixar isso para 27. O doutor Jefferson, pelo que ele iniciou aqui a fala dele, né, ele disse, a gente falamos em projetos, e ele disse assim, eu gosto de estar próximo ao povo. Então o perfil da pessoa que vai ficar no lugar do prefeito Zé Roberto tem que estar muito próximo ao povo. Tem de ser um cara que tem bastante planejamento, tem de ser organizado e honesto. Prefeito. Se tiver esse perfil, tá dentro. A gente tem muita gente assim, né? Eu não tenho dúvida que a gente tem dentro do nosso quadro pessoas com capacidade técnica, política, de substituir. Graças a Deus. Evidentemente, no dia que eu passar o bastão para outro, se Deus quiser, e a gente lograr êxito e a gente passar para um sucessor, é o que a gente pretende, o que a gente sonha, que ele faça um trabalho melhor do que o nosso. Eu vou ficar na torcida para que essa pessoa faça um trabalho ainda melhor do que o nosso. A gente não vai ficar torcendo contra, nem de forma alguma. Eu me conheço e quando, por exemplo, saí de determinados lugares, eu fiquei torcendo que aquele lugar desenvolvesse mais do que quando a gente estava. Essa vai ser a nossa torcida. Evidentemente, a gente tem pessoas no nosso grupo, acredito, qualificada para nos substituir. Apenas vamos deixar as questões para ser decididas. Mas dando certo isso, que acredito que é possível, né? Conseguir fazer o sucessor e assim, sucessores sendo feitos. Qual o seu pensamento? Você pensa da Ferreiros daqui a 10 anos? Como é que seria Ferreiros daqui a 10 anos? Rapaz, a gente espera que Ferreiros daqui a 10 anos esteja bem melhor do que no momento. A gente é um crescimento contínuo, né, que não pode parar. As coisas não crescem do dia para a noite. As coisas são feitas de passos pequenos, mas continuados. É melhor você dar passos pequenos continuados do que dar um grande passo para frente e 3 passos para trás. Então, assim, a gente acredita que Ferreiros, para o tamanho da cidade que é, a gente tem dados do IBGE que mostra que dentro da população de Ferreiros a quantidade de veículos, a quantidade de motocicletas, né, a quantidade de bens ali dentro da estatística do IBGE. Para o tamanho da população, Ferreiros é uma cidade que vem crescendo. Proporcionalmente, isso mostra que vem num crescimento. E a gente espera que esse crescimento, essa distribuição de renda, as pessoas possam cada dia mais ter esperança. Eu acredito que, como tem um grande investimento na educação, eu acredito que Ferreiros, daqui a 10 anos, vai estar bem melhor do que agora. Olha, eu fui na Paraíba em um podcast e tinha uma menina lá elogiando bastante o prefeito Zé Roberto, doutor Jefferson. PBPE. Uhum. Elogiou bastante. Nas escolas aqui estaduais, como a escola técnica, a ex-diretora também da escola, a ex-gestora, também elogia muito minha amiga, é lá de Ferreiros. Uhum. Eu faço uma pergunta ao senhor prefeito, 2 vezes de Ferreiros, foi vereador. Tem sonhos para frente de correr a Alep, a um cabozinho na Alep? Sinceramente, Salles, veja, eu não tenho muito planejamento com relação a isso. Alguém pode dizer, parece brincadeira isso. Não. Eu acredito muito nos projetos de Deus para a vida do ser humano. Eu acho que a história nossa, Deus já escreveu, a gente tem que estar somente pronto para ela, preparado. O que é isso? Eu tenho que estar na porta das coisas, né? Eu digo assim, você não vai ser dentista sem ter feito uma formação para dentista, você não vai ser médico sem ter feito a formação para médico. Então, quando você está capacitado para determinadas formações, para determinadas oportunidades, eu acredito muito na oportunidade que nasce naturalmente. Por exemplo, eu não tinha planejamento, sinceramente, de ser vereador do município. Eu fui vereador do município. Eu não tinha planejamento pessoal para ser prefeito do município. Eu fui prefeito do município. Porque no momento que eu fui convidado para secretário da prefeita, na época, eu não planejava ser vereador. Eu tinha um cunhado que era vereador. Esse meu cunhado, casado com minha irmã, eu tinha ele como um cunhado irmão, tal. Meio irmão, meio pai, meio
meio isso. Então, ele quando casou com minha irmã, eu tinha 7 anos de idade, enfim. Então, tinha um respeito muito grande. E se ele tivesse na política, eu não tinha entrado na política, porque ele tinha 5 mandatos consecutivos de vereador. Em 2012, ele ia de novo ser candidato, participou de todas as Convenções? Sim. reuniões como pré-candidato, já era vereador e pré-candidato. Quando foi na última reunião, me procurou lá em casa e falou: não vou ser candidato, não, vai ser candidato lá no meu lugar. Se eu agora, em cima da hora, vou nada, não, mas vamos. Aí eu fui. Na última reunião, na reunião que já era para decidir os números, sim, faltava 3 ou era 4 dias para as convenções. E a gente foi, veio fazer número, e eu fui candidato assim, em cima da hora, sem planejamento para candidato a vereador, e ganhei a eleição. Como eu ganhei a eleição, eu estava planejado para ser candidato a vereador novamente. E vai o pessoal e desiste. Tinha um pré-candidato da gente, Gileninho não queria ser o candidato à reeleição, escolheu um outro vereador nosso, Davi, e Davi, a convenção do candidato de oposição já tinha acontecido no 23, já sabia quem era o candidato, no 28 ele desiste. E no 28 a gente foi a uma reunião e acaba ficando decidido que eu seria o candidato. 28 de julho, 5 de agosto, era o último dia de convenção. A convenção tinha começado no dia 20, já era 28 quando o candidato decidiu, e eu acabei sendo candidato. Então não era planejamento porque eu acreditava que Gileninho era candidato à reeleição. Então eu não tenho assim, um planejamento para a Alep, não tenho nenhum planejamento. Eu tenho um planejamento e um projeto de eu concluir meu mandato. Aí diz: você está descartando. Não, eu estou nas mãos de Deus. Exatamente, se for uma vontade de Deus. Se for projeto de Deus, acontece, as coisas vão acontecendo naturalmente, vai se encaixando as peças, né? Hoje, para mim, foi um prazer conversar com o prefeito de Ferreiros, Zé Roberto. Fiquei muito satisfeito pelo projeto dele ser o povo, que pouco a gente escuta isso de políticos, quando ele diz assim: o projeto é isso, e depois não faz, não realiza. Mas quando você diz assim, um político chega pra gente e diz assim: o meu projeto é estar perto do povo, conversar com o povo, para mim é uma das coisas mais importantes da política. Depois vem o diálogo, mas primeiro chegue próximo do povo. Então, prefeito, de antemão, eu queria parabenizar o senhor por colocar o povo acima de tudo, que o povo é quem paga o salário, o salário do seu secretário de Finanças, que é seu braço direito, de todos os secretários, e quem segura a sua barra todinha, o senhor faz gerir aquele dinheiro, isso é muito importante. Mas eu queria deixar aqui bem claro para todos que para mim foi um prazer. Vou pedir para o prefeito fazer as considerações finais e pedir para o meu amigo Dr. Jefferson ele finalizar o nosso podcast, nosso bate-papo. Queria dizer que foi um prazer Salles Pereira estar aqui mais uma vez no podcast conversando com o Jefferson, com uma pessoa especial daqui da região da Mata Norte de Pernambuco, da cidade de Ferreiros, o prefeito Zé Roberto. Eu parabenizo pelo bom trabalho que está sendo feito em Ferreiros. Eu tenho certeza que não é só eu que parabenizo e vejo esse trabalho, mas todo mundo da região, daqui da Mata Norte, e deixa ele livre para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Salles, eu que agradeço, Dr. Jefferson, o convite para participar do podcast, para a gente poder falar um pouquinho da nossa experiência no município de Ferreiros, que é um município vizinho a Timbaúba, né, que é tão... Timbaúba, assim, sempre foi uma cidade que centralizava como a maior cidade aqui de Ferreiros, de Aliança e de Macaparana, enfim, e a gente sempre teve ligação com o município de Timbaúba. E dizer que é um prazer grande, a alegria foi minha, a satisfação foi minha de estar falando um pouquinho com vocês aqui sobre a nossa experiência lá no município de Ferreiros. A gente continua à disposição em qualquer outra ocasião para a gente falar do nosso município. Na realidade, eu nasci aqui em Timbaúba, né? Os ferreirenses nasciam no Ferreira Lima, né? Então a gente nasceu aqui no Ferreira Lima e temos um carinho muito grande por Timbaúba, por ser essa cidade vizinha.
Meu pai era daqui de Timbaúba, né, falecido, Luiz Porfírio Pessoa, né, enfim, a gente está sempre à disposição, viu, Salles e Dr. Jefferson, assim, no que precisar, a gente está por aqui. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu que digo, né? Agradeço a Salles por mais uma vez estar aqui, nos ajudando aqui nos trabalhos. E Zé, eu vejo que você, não é só o Salles que vê isso em você, um bom gestor. Quando eu converso, falo com as pessoas, todos eles elogiam você. Então, você hoje é um exemplo, é um espelho aqui para a região. É que continue assim, seu trabalho, que é muito bonito. E espero que só de bom aconteça na sua vida, né? Que você fala, o Papai do Céu sempre está lhe abençoando. Que continue nesse trabalho bonito, servindo as pessoas. Porque o papel do gestor é esse. É saber servir a população. Embora aqui onde eu moro, infelizmente, não acontece isso. Eu fico triste com isso. Também fico triste também que hoje não tem mais timaubenses nascendo na nossa cidade. A nossa cidade não funciona. Então, você teve o prazer de nascer. Eu também nasci aqui em Timbaúba hoje. E hoje não temos uma maternidade funcional. Isso é muito ruim para a região toda. Então, faço votos que continue assim nesse trabalho bonito. E parabéns. Foi um prazer realmente tê-lo aqui. O prazer é todo nosso. Você gostou? Então, estamos aí. Aqueles 3C. Curta, compartilhe e comente. Um abraço e até mais. Abraço.